A gente tem que estudar essas coisas do passado para saber o que tem a ver com a gente no futuro, entendeu? A gente estuda uma coisa do passado para relacionar. Então, por exemplo, o cristianismo. Eu entendo que a maioria daqui seja cristã, entendeu? Seja católico, evangélico. Gente, vocês já estudaram. O cristianismo nasceu no Império Romano. Todo mundo sabe disso. Então preste atenção. Roma, Império Romano. Né? A Palestina. A Palestina. Aqui nasceu o cristianismo. O cristianismo nasceu no Império Romano. O cristianismo nasceu em Roma antiga? Hein? Não, nasceu no Império Romano. Roma é a cidade, mas eles dominaram o mundo todo. E a Palestina foi dominada por eles. E aqui nasceu o cristianismo. Entendeu, né? O cristianismo é uma religião originária ou ela é uma religião derivada? Derivada. O cristianismo originou de qual religião? Judaica, judaísmo. Isso é importante para entender o futuro. Por quê? Porque tem muita gente que fala, prega, põe foto na internet. Eu não falo nada não, né? O que é que eu vou fazer? O judaísmo não é o cristianismo. Não é. O cristianismo ele é derivado do judaísmo. O judaísmo existe uma promessa. A igreja da promessa, já andou na rua, dirigiu, já, ou vai de carro? Já viu esses nomes de igreja? Não? Assim, tem coisa que a gente vê nome de igreja, a gente não sabe o que é. Mas eu não sei por que mexe comigo isso. A igreja da promessa. O esconderijo do Altíssimo. Já ouviu falar? Não? A noiva do Cordeiro. Não? Tudo bem, não tem problema, mas um dia vocês vão ouvir falar. Por quê? Porque a gente anda pela cidade, não é possível que. Como eu tenho 60 anos, mundo antigo. Um tema é Grécia e Roma. Roma. O que eu estudo em Roma? Eu estudo que em Roma, na civilização, nasceu o cristianismo. Cristianismo. Nasceu na cidade de Roma? Não. Nasceu no Império Romano. Nasceu onde? Na Palestina. A Palestina, o cristianismo, é uma religião originária ou derivada? Derivada. Por quê? Porque vocês falaram, o judaísmo tinha uma promessa. Deus se fazia homem, viver entre nós, cumpriu uma promessa. O nome disso é cristianismo. Pronto. Não é para você acreditar ou não. Tem gente que acredita. Eu acredito. Oi. A sua pergunta ela é muito interessante. O Império Romano, 500 anos. 300 anos, 200 anos. Tá bom? 300 anos. Apogeu. É o máximo do Império Romano. Por exemplo, o imperador, ele era universal. Ele era universal. O cristianismo, no início, ele não era universal. O judaísmo é uma religião. Ali dentro, a promessa. Dessa promessa, o cristianismo se espalha.
Nós estamos no Alto Império. Alto Império. Essa expansão ameaça o Império. Quem é universal? Sou eu. Porra, mas está surgindo uma religião universal. Paulo vai nesses lugares que tu nem imaginas e está pregando essa nova religião. Então ela é uma semente pequenininha, mas ela está crescendo. Quando chega já no ano 300, a metade desse império, a metade desse império já é cristão. Aí um imperador chamado Constantino, ele não é imperador, ele não é. Ele está com um exército, ele chega próximo a Roma, aí ele olha lá Roma, e ele chama um arauto. Arauto! O mensageiro, vai lá e espalha a notícia. Vai lá e vai espalhar a notícia. Então, aqui dentro, olha, se o Constantino for imperador, ele não vai perseguir mais ninguém não, hein? Sacou? Porque antes do Constantino tinha um chamado Diocleciano. Porrada, martírio, dor, sofrimento. Quanto mais batia, mais crescia. Constantino, antes de ser imperador, olha, o Constantino vai, se ele for imperador, ele vai parar a perseguição. Então tu tá vendo que o cristianismo ele começa a ser usado politicamente. Constantino chega ao império e estabelece a liberdade. Edito de Milão. Entendeu? Quem for cristão, tem problema não, tá? Quem for pagão, tem problema não, meu irmão. Quer me adorar? Não tem problema. Não tem problema. Então, essa questão já perguntou, hein? O Edito de Milão aceita o cristianismo, mas proíbe o paganismo? Não. Acaba com a sacralidade do imperador? Não. Aí tu vai dizer, porra, então foi uma jogada. Foi uma jogada. Entendeu? Aí veio Teodósio, ano 382. Teodósio, ele já viu que o cristianismo já está praticamente toda a sala. Não estava mais na metade como foi o Constantino. Aí ele obriga, a partir de hoje, todo mundo é obrigado a ser cristão. Ele... Bom, ele vai proibir o paganismo. A Igreja Católica, ela já existe. Haviam práticas, haviam cerimônias pagãs. E a igreja criou vários instrumentos para tentar acabar com o paganismo. Nós estamos no futuro hoje. Muitas práticas pagãs, como você está falando, ou elas foram combatidas ou elas tiveram que ser transformadas. Entendeu? Por exemplo, as imagens. Tá? As imagens, elas, se é de adorar uma entidade pagã, que tenha o respeito. Hoje é dia de São Pio de Pietrelcina, hoje. Ele é um santo muito famoso na Igreja Católica. Ah, eu não acredito. Amém. Viva a diversidade, né? Mas tem gente que acredita. Amém.
Então tem coisas assim que foram criadas para tentar combater o paganismo, para tirar da cabeça das pessoas as práticas pagãs. Tá? Essa palavra não cabe. Essa palavra cabe da seguinte maneira: houve um sincretismo de elementos pagãos. O próprio cristianismo, ele é um sincretismo onde o Natal, que é a maior festa da cristandade, que representa o nascimento da vida, é uma festa pagã. Aí tu vai dizer, o cristianismo se apropriou de uma prática pagã na adoração do sol. O nome disso é sincretismo. Às vezes independe, vai acontecendo isso. Tu entendeste? É impressionante. Por exemplo, o islamismo, do mesmo jeito. Oi. Tá, vamos entender que a Igreja Católica foi dividida. O catolicismo vai reagir a essa divisão. No início eles não tomaram atitude, tá? A reforma começa em 1517. Em 1521 tentaram pegar o Lutero, não conseguiram. E somente em 1545 a igreja se reuniu no Concílio de Trento e ela tomou medidas para tentar segurar o movimento protestante. A Companhia de Jesus, ela já existia desde 1534. O concílio é 1545. Tá bom? Então, já existia 10 anos antes. Era uma ordem religiosa. Então, deixa eu te falar. Jesus pregava o amor, a bondade, a caridade, a humildade e a pobreza. Francisco pregava o amor, a bondade e a caridade. Entendeu? Então, a ordem franciscana, quando ela surgiu, a igreja não gostava muito não, entendeu? Como é que é? Pobreza? Como é que é? Então, assim, a ordem franciscana, ela era muito combatida. Por quê? Porque uma igreja pobre, uma igreja humilde, onde tinham padres ricos pra cacete. Só que a igreja estava desmoralizada, as cruzadas, morreu muita gente. E Francisco é usado como um instrumento de renovação da espiritualidade. Com a reforma, a igreja está dividida. A igreja precisava de um exército para combater o movimento protestante. Tá? Isso já tinha acontecido no passado, quando a igreja precisava de um exército para combater os hereges, os infiéis. E surgiu tinha uma ordem chamada Templários. Mas os Templários, eles se tornaram poderosos e ameaçaram a própria unidade da igreja. Os Templários foram perseguidos. Agora, na Reforma, fazer um exército igual aos Templários, de novo, isso já viveu isso. Então não foi fácil para os jesuítas. Durante o período pombalino, eles foram acusados de terem uma riqueza. O Pombal expulsou do Brasil. Eles foram expulsos de Portugal. Tiveram que ir para a Rússia. Viveram no meio dos ortodoxos. Quase desaparece. Dona Maria I, louca, restabeleceu a volta dos jesuítas. Então, essa ordem, ela foi criada numa situação complicada, porque já tinham os templários, porque eles são comerciantes, porque eles combatiam os protestantes.
eles chegavam a usar armas, e os templários também usavam isso. Entendeu? Mas foi um instrumento criado pela igreja na catequese para fazer com que esse novo mundo se tornasse um reduto católico. E vieram os primeiros jesuítas para o Brasil em 1549 com Tomé de Souza, tá bom? Não sei se você compreendeu, mas é um instrumento da igreja para combater os protestantes. Só que não está fácil diante do que o mundo viveu isso, tá bom? Sempre lembrar dos templários. Outra coisa, escuta, Bento foi o primeiro monge que criou um mosteiro, certo? Muitos papas foram bentos. O último Bento foi o Bento XVI. O Bento XVI, tá? O Bento XVI, ele não é jesuíta. Ele não é da ordem jesuíta. Durante o governo do pontificado do João Paulo II, quase os jesuítas desapareciam de novo. Quase. Quase. Agora, do João Paulo II. Mas o João Paulo II não deixou ainda. Esse atual Papa, chamado Francisco, não sei se vocês sabiam. Tem que saber disso, por causa da história do Brasil. Ele, Francisco, é jesuíta. Não sei se vocês sabiam. Ele é um jesuíta. Mas escuta, quando ele era lá padre na Argentina, lá em Buenos Aires, ele fez um voto de pobreza. Então, ele é jesuíta, mas ele fez aquele voto de abster de qualquer riqueza. Por isso que ele recebeu o título de Francisco. Todo mundo pensa que o Francisco é franciscano, mas ele é jesuíta. Por quê? Porque, pelo amor de Deus, o movimento que mais cresce no mundo é o movimento protestante. Hoje, tudo que acontece não é à toa. Não sei se você sacou. Vamos lá, respondendo a pergunta, senão vai ficar complicado. Primeira questão. Política. Política. Gente, a palavra política deriva da palavra polis. Polis. É isso aí. Política é toda a discussão sobre a polis. Beleza? O que é polis? Cidade. Cidade. Beleza, tá tudo bem. Cidadão. Cidadão. Ei, eu estou falando da Grécia Antiga. Eu não estou falando de hoje. Entendeu? Professor, o senhor não pode falar de política. O que é política? É toda a discussão sobre a polis. O que é polis? Cidade. Quem é que nascia na cidade? Cidadão. Não é cidadão? Cidadão é aquele que nasce na cidade. Cidade é polis. Discutir sobre a cidade é política. Quem é que vai discutir sobre a cidade? Ah, professor, o cidadão. Isso. É isso aí. Segurança. Ei, eu estou falando de Atenas. Eu saio de casa, vou para o meu trabalho e sou assaltado. Um absurdo onde nós não podemos mais sair de casa, onde os assaltos. Isso é política, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu estou discutindo sobre a segurança da cidade. Sacou? Sacou. Quem é que pode discutir política? Homens ou mulheres? No mundo antigo. Homens. Beleza. A mulher
Presta atenção, hein? Ela sabe o que é política, sim ou não? Sabe. Sabe, porque ela sabe o que é segurança. Ela sabe o que é assalto. Isso, ela não pode manifestar o que ela pensa. Mas ela pensa. Eu tenho que falar assim para chocar mesmo, para você ficar puto mesmo. Por quê, professor? Porque no mundo grego a mulher é considerada inferior. Mas ela não é inferior. Outra, só tenham cuidado com a prova do Enem. O Enem ele é muito dessas coisas. Naquela época, haviam mulheres, vai ter um texto, haviam mulheres que discutiam política, sim ou não? Sim. Elas eram discriminadas, perseguidas? Sim. Na Idade Média, haviam mulheres? Sim. Elas eram perseguidas? Sim. O que acontecia com elas? Eram queimadas. Ah, quer dizer que na Idade Média o negócio era pior que era queimado? Era. Ah, professor, ainda bem que hoje em dia ela não é mais queimada, né? Não, ela é esfaqueada. Entendeu? E baleada. O nome disso é feminicídio. Está preparado para discutir esse tema na redação? Bem, né? Acho que sim. Então tenham cuidado com isso, esse tema chamado política. Outra, quer dizer que tem que nascer na cidade. Isso. Ah, mas a mulher nascia na cidade. Tá, gente, mas ela não tinha direitos. Escuta, eu sou de Corinto. Corinto é uma cidade grega. A minha esposa vive em Atenas. Aí eu vou para Atenas. Eu fui para Atenas. É porque aí, gente, aí é que tá, ó. Aí é que tá. É rapidinho. Cara, o que que me atrai? Por que que eu saio de Corinto e vou para Atenas? Eu nasci em Corinto. Beleza. Por que que eu saí de Corinto e fui morar em Atenas? É a mesma pergunta, mas é a mesma pergunta. Por que que eu nasci em Parintins e vim morar em Manaus? É a mesma pergunta. Eu vim buscar melhores condições. Eu vim em busca de oportunidade. Atenas oferecia mais oportunidades. Sacou? Eu sou dono de um comércio aqui. O meu comércio não vende. Mas eu sou atraído a montar meu comércio aqui. Professor, como é que a gente é atraído para ir para lá? Ah, incentivos. Tem muitas empresas da cidade de Manaus que são atraídas para montar a sua empresa em Manaus. O nome disso é Zona Franca de Manaus. Aqui, o Solon é um homem. Ele atraiu os metecos para morar em Atenas, para montar seu negócio em Atenas. Eu sou de Corinto. Eu tenho um comércio. Eu sou rico. Eu casei com a minha esposa de Atenas. Nós temos um filho. O meu filho nasceu em Atenas. Cidadão é aquele que nasce na cidade. O meu filho era cidadão de Atenas, sim ou não? Marcaria na prova isso, sim ou não? Por que não? Não, ele nasceu em Atenas. Mas ele era cidadão de Atenas? Fala, tu. Hein, palmeirense, tá alegre, né? Hein? Fala aí, ele era cidadão? Ei, fala, amor, Alessandra, fala.
Ele era cidadão? Escuta, fala. Espera aí, deixa eu te olhar. Meu amor, vou fazer assim para você. Ó, escuta. O pai dele nasceu em Atenas? Não. Ah, mas a mãe, tá, a mãe tinha que ser pai e mãe nascido em Atenas. Outra. Espera aí, gente, rapidinho que eu não tô... Fala. Então, filho dele já cidadão lá. Não, não. Tem que ser filho de pai e mãe, como ela falou. Filho de pai e mãe ateniense. Agora presta atenção. Ele nasceu em Atenas. Ele se casou com uma mulher de Atenas. Ambos têm um filho de Atenas. Ele vai ser cidadão, porque o pai nasceu em Atenas, a mãe nasceu em Atenas. Ah, mas o avô. Não, a regra não vale para o avô. Ah, se for esse raciocínio, sim. Bom, agora preste atenção. Ei. O homem nasceu em Atenas, a mulher nasceu em Atenas, a menina nasceu em Atenas. Ela é cidadã de Atenas? Essa pegadinha, ela cai na prova e o aluno erra. Não é porque não sabe, é porque ele não está prestando atenção. Ela é uma mulher, ela não é cidadã, pô. Ah, mas o pai e a mãe, eu sei, meu amigo. Tá bom? Ei. Pai nasceu em Atenas, a mulher nasceu em Atenas, o filho nasceu em Atenas, pegou dinheiro emprestado, não pagou a dívida, ele é cidadão de Atenas? Por que não? Porque ele é escravo por dívida, então ele não é cidadão de Atenas. Professor, isso aí cai. Eu não sou a mãe de Ná, entendeu? Mas se cair, é só pensar um pouquinho. Tá? Ei, o meu pai nasceu em Atenas, a minha mãe nasceu em Atenas, eu nasci em Atenas, eu participo da política na Assembleia em Atenas, eu passo 10 anos, eu sou expulso de Atenas por 10 anos. Como é o nome dessa pena? Ostracismo. O ostracismo era quando a Assembleia julgava um cidadão, ele perdia a cidadania, ele era filho de pai, mãe ateniense, nasceu em Atenas, participava da Assembleia, mas durante 10 anos ele não vai poder ir para a Assembleia. Ele não pode nem viver na cidade, porque a palavra política vem da cidade. Então, qual era, digamos, digamos assim, a maior pena é excluir a pessoa da cidade, é excluir a pessoa da política. Excluir da política é não participar da cidade? Pô. Quanto tempo? 10 anos. Mas, meu Deus do céu, o que essa pessoa fez de tão grave? Ela era suspeita de corrupção. Escuta. E você diz, ela é corrupta, então ela é presa, já era. Então presa já era, então, mas não é isso. A pessoa é suspeita de ser corrupta. Não tem como provar. Ela é suspeita. Professor, como é que eu posso saber se o senhor, homem livre, nascido em Atenas, seu pai e mãe de Atenas, como é que eu posso saber que o senhor... Eu não posso dizer que o senhor é corrupto, porque eu não sei. Mas como é que eu posso suspeitar que o senhor é corrupto? Eu acabei de chegar numa Ferrari aqui no curso. Eu sou professor. Olha para minha cara. Tu acha que eu tenho condições de ter uma Ferrari? Tem.
Ferrari. Meu é o HB20 2017, pô. Entendeu? Não. Outra. É porque vocês não percebem. O corrupto, os bens começam a mudar. A vida começa a mudar. A casa muda. Eu estou falando entre nós, tá? A família muda. Ele já deixa a mulher, já arranja uma na metade da idade dela. O cara é tão burro que ele deixa a mulher e arranja uma mais novinha. Só acha que é burrice? É porque a primeira que vai dizer que ele roubou é a ex. Né? Eu acho assim, não sei. Dizem. Geralmente. Então, quando a pessoa era suspeita, como é o nome da lei que exilava o cara por 10 anos? Ostracismo. Quem criou essa lei? Daí a segunda questão. Foi o Clístenes. Clístenes. Vocês entenderam? Ótimo. Aqui a cidade, para responder essa questão. A parte mais alta da cidade chama-se Acrópole. Acrópolis. A parte mais baixa da cidade chama-se Ágora. O que é Ágora? Faz de conta que aqui é Acrópole. Faz de conta que é onde vocês estão aí, é a Ágora. Só que a montanha ela vai fazendo assim, né? Gente, essa pergunta assim, é ridícula, mas tem que perguntar. O que existia na Acrópole de Atenas? O templo de quem? De Atenas. Quem era Atenas? Da sabedoria. Como é o nome desse templo? É o Paternon de Atenas, é o Palas Atenas. O Palas Atenas é o Paternon de Atenas. Muito bem. A parte baixa. Está aí a casa das pessoas, está aí as ruas, mas aqui tem um prédio. Nessa parte alta é onde os cidadãos se reúnem. O nome é Assembleia. A Assembleia, ela não está na parte alta. Ela está na Ágora. O nome dessa Assembleia é Eclésia. Entendeu? Eu não sei porquê, mas isso cai. Primeira questão. Lê para mim a questão, só para eu me lembrar aqui a minha mente, que eu não estou sem apostila. Isso fazia parte do círculo na Grécia Antiga, especialmente o atletismo. Se praticavam diversos tipos de jogos de bola, pontapé, salto e extensão. Para aí. Como é que é o nome dessa prática de educação física? Ele leu Grécia Antiga. Ele não está falando Atenas, ele não está falando Esparta, ele não está falando Corinto, ele está falando Grécia Antiga. Como é que é o nome dessa modalidade que eles praticavam exercícios, tá bom? E eles se reuniam. Ah, lá vai, tu já sabe a resposta, né? E eles faziam lá uma homenagem a Zeus. Como é o nome disso? Nas Olimpíadas, lembra? Lembrou? Ótimo, termina a leitura. Essa obsessão por incessamento de estudar. Os treinos eram diários e completavam seguir exercícios variados para fortalecer os músculos fortes. Marcha elasticidade, corrida em círculos, pés batendo nas nádegas, pés no ar, mover os braços, subir na corda, etc. O básico recebe conhecimento sobre a Grécia Antiga, a educação física mais frequente para a formação. Tá. Essa palavrinha que ele leu aí é que é certo, tá vendo aí? Tá vendo? Grifa essa palavra. Essa palavra, ela quer dizer, ela não é certo, é certo. É certo é coisa. Assim, tá errado. Não é isso. Essa palavra está dizendo que existe um texto e foi tirado um pedacinho desse texto. A pergunta é sobre o pedacinho do texto. Entendeu? E outra, eu acho que tem letras pequenininhas aí, não tem? Aí embaixo, daqui, deixa eu ver. Tá bom. É um detalhe, deixa eu ver rapidinho. É porque a minha mente
Ah, é. Ei, eu sei que parece loucura, tá bom? Parece loucura. Mas essas letrinhas é bom ler, tá? Lê para mim as letrinhas. Tá bom, então ela dá informações. Chegou a prova. Escuta. Chegou a prova. Vê direitinho. Vê as páginas. Vê se tá tudo direitinho. Isso também não é ficar lá. Não, porra, vê logo. A pessoa tem que ser esperta. Tem que ver as páginas. Faltar uma página. É bom não pensar nisso. Professor, mas pode acontecer? O que é que tu acha? Entendeu? Então eu tô só falando, assim, cuidado. Pegar o cartão, olhar o cartão. Cuidado. Cuidado aonde vai marcar. Cuidado. São detalhes que às vezes não nada. Ah, pode dar, pode não dar, eu sei. O texto, vê o que se pede, vê a fonte, vê uma data. Às vezes a data do texto é uma pista, é um momento, porque a história é o homem, o tempo e o espaço. Isso é a história. Tá bom? A Grécia, cara, a gente vai falar do homem. As mulheres não tinham direito, estrangeiro não tinha direito, né? Esparta. Esparta é uma cidade, vamos pensar, hein? Ei, Atenas era fluvial ou era marítima? Atenas era marítima, o nome do mar é Mar Egeu. Quem foi Egeu? Foi o rei de Atenas. Porra, professor, mas aí o senhor sabe. Ah, mas pensa, a cidade de Atenas era comercial, porque era pertinho do mar. Agora, eu não sei se vocês sabiam. Esparta era marítima ou era fluvial? Hein? O que vocês marcariam? Tudo bem. Quem fundou Esparta? Tá, são 4. Aqueus, Eólios, Jônios e Dórios. Quem fundou Esparta? Dórios. Dórios. Os Dórios eram amáveis ou eram guerreiros? Guerreiros. Eles chegaram na Grécia. O relevo predominante era planície ou era montanha? Montanha. O que eles querem? Eles são soldados, eles são guerreiros. Eles querem morar numa montanha e não ter o que plantar? Ou eles querem morar numa planície onde ter o que plantar? Numa montanha ou numa planície? Numa planície. Existem planícies? Sim. É fácil? Não. Então lá vem, parece formiga. Então eles chegaram, pá, pá, pá. Lutar, morrer, já era. 2, lutar e ser escravizado. Então já pensa numa camada que vai surgir. Os periecos. 2, fugir. Primeira diáspora. Fuga. Fugiu. Bom, então ele vai destruindo. Aí tu vai dizer assim, professor, então, peraí. Quando os dórios chegaram, teve uma destruição total. É isso aí, gente. Destruição total. Professor, o que eles queriam? Terras. Gel, terras. Ó, um dedo, outro dedo e pra cá, olha, pra cá, assim, ó. É mais ou menos assim, ó. Então eles destruíram tudo, ó. Aí eles vieram, igual formiga, ó. Vieram. O nome desse lugar é Peloponeso. O Peloponeso, a gente sabe porque vai ter uma guerra chamada a Guerra do Peloponeso. A gente sabe. Entre esse mundo e esse mundo, existe um istmo.
É uma ponte, ó. Essa terra aqui é ligada a essa terra, ó. É assim, ó. Outra. Não esquece. Pangeia. Pangeia. Houve a separação. Então, essas ilhas, né? Terremoto, tudo aconteceu aí, ó. Então, existe essa condição geográfica. O nome da cidade que tem aqui é Corinto, 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 onde São Paulo ia sempre. Corinto. Ia sempre não, foi lá, né? Corinto. O nome disso é Istmo de Corinto. Essa região é o Peloponeso. Agora escuta. Aqui tem uma planície. Planície é plano. Aqui existia uma floresta. 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 Qual era a principal planta? Qual era a planta? Qual era a árvore dessa floresta? A maioria das árvores era uma planta, era uma árvore chamada lacônia. 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 Não tem maconha? Tem lacônia. Lacônia. Planície da Lacônia. Bem no meio dessa planície passava um rio chamado Rio Eurotas. Então, a cidade de Esparta, ela é fluvial. A cidade de Esparta é numa planície. Como é o nome dessa planície? Lacônia. Muito bem. Aqui é uma reunião. Está acontecendo uma guerra. A Grécia está em guerra com a Pérsia. As guerras médicas. Atenas, Corinto, Éfeso, muitas cidades estão reunidas aqui. Eles aqui são espartanos. De todos nós, da sala de aula, eles são os que mais conversam, eles são calados. Bora, rápido. Eles são os que mais conversam. Os espartanos são os que mais conversam ou eles são calados? Calados. Qual é o adjetivo para quem é calado e quando ele for falar, lá vai eu. Essa guerra, ela precisa ser esmagada porque nós... ele fala só sobre guerra. Qual é o adjetivo que nós usamos para as pessoas que são caladas, que não falam quase nada? O adjetivo é lacônico, lacônico, lacônico. O que é ser lacônico? É ser calado, é ser quieto, calado. Então, da onde surgiu esse adjetivo lacônico? Laconismo, de Esparta. Você entendeu? Então, eles dominavam essa região. Outra, eles vivem em função da terra. Eles são agricultores? Não. Eles são soldados. Então eles vão lá, entendeu? Impostos. Aí vocês vão ter que trabalhar para eles. Então é essa cidade de Esparta. Atenas. Atenas não, era comercial, dinheiro e tal. É outra coisa. E outra, os espartanos, os atenienses, falavam, discutiam, entendeu? Aí já falavam demais. Entendeu? Todo mundo copiava Atenas. Tá. Qual é a resposta dessa questão aí? O que diz a letra C? Cidadãos. Grifa, cidadãos. Grifa. Grifa aí. Se tivesse assim, olha. É só um exemplo. Se tivesse no lugar da palavra cidadão, se tivesse a palavra habitantes, a questão estaria certa ou errada? Errada, porque escravo é habitante, mulher é habitante. Somente os homens livres, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe atenienses, que eram filhos de Zeus, que é as Olimpíadas. Entendeu? Se tivesse população, estaria correta a questão? Não, porque população é todo mundo.
mulher é população, todo mundo é população. Se tivesse povo, povo é cidadão. Não esquece. Grifa cidadão, escreve a palavra povo. Povo é a mesma coisa que cidadão. O que é democracia? Governo do povo. Governo dos cidadãos. Isso. Homem livre, nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense. 2. Lê só o início da 2. 2. Tá bom. Já entendi, me lembrei. Ó. Pré-história. Mão. Trabalho. Produção. Primeiro modo de produção. Primitivo. Segundo modo de produção. Escravista. Terceiro modo de produção. Feudal. Quarto modo de produção. Capitalista. Um dia, socialismo. Sei lá quando, um comunismo. O professor nunca teve comunismo. Não teme. Nunca teve. Entendeu? Então, Roma antiga era escravismo. Qual é a letra? A. 2. Lê só o início. 3. Essa daí eu já falei. A ágora é a parte baixa. A parte alta é a acrópole. Ou é a A ou é a C, eu acho. Uma das duas. Cidadãos. Você fala com E. Cidadãos. Mas eu não estou brigando, tá? A resposta é a letra A. Lê a outra. Qual é a letra dessa questão? É a B? Lê a D para mim. Cidadãos. A resposta é essa daí mesmo. Valeu, gente. Tchau.